Olá, boa noite. Familiares dos 2 militares mortos em uma emboscada durante uma ocorrência falaram com a nossa equipe. Os 2 tinham o sonho de vestir a farda e serão lembrados com honra entre familiares e amigos. Esse aguardando a noiva no altar é Paulo Eduardo Celine, de 29 anos. O registro é de dezembro passado. A noiva era a Ellen, que agora é viúva do soldado Celine, morto em uma emboscada criminosa durante o serviço. Quando ele colocava a farda, o colete, você viu o brilho no olhar dele. Ele era humano, ele era um exemplo de vida. Eu nunca vou esquecer e eu vou tentar ser uma pessoa igual a ele. O namoro começou no colégio, mas dividia conquistas e sonhos. O soldado estava há apenas 1 ano na corporação, mas integrar a polícia militar era um sonho antigo. Porque era um sonho dele fazer e estar com essa farda. O sonho de ser militar era o mesmo de Bruno Maier Ferrani, de 30 anos. O soldado foi a outra vítima do ataque criminoso. O Bruno dentro de casa é amigo, o Bruno dentro de casa é parceiro, é um filho. As homenagens foram prestadas por amigos, porque eles gostavam dele. Era o cara que não te deixava ali perdido, ele te caminhava para o certo. A dor que corta o coração desse pai também é preocupação em relação às 2 netas, de 6 e 3 anos. Ela é especial. Essa especial precisava dele muito, muito. O carinho que ele dava a ela, eu vou tentar dar agora, lógico. Mas ela era dependente dele, sim, como a outra também. Morreu o Bruno, matou toda a família. Não matou eu, não. Destruiu 4 famílias, esse bandido destruiu 4. 8 horas após a morte dos militares, uma equipe integrada da segurança pública chegou a 4 suspeitos do crime. 2 deles, um casal, foi preso dentro de um motel. As armas dos militares também foram recuperadas horas depois com um outro casal. No motel estavam Eduardo Bonfim Meirelles, de 40 anos, e a namorada Érica Lopes Ferreira, de 26. Eduardo confessou ter atirado contra os PMs. O pai de Érica, Eric da Silva Ferreira, de 45 anos, e a namorada dele, Luana de Jesus Luz, de 26, também foram detidos. Os suspeitos tentavam roubar um carro quando foram impedidos pelos 2 soldados. Nossos policiais viram essa situação, fizeram o alarme, de sonoro, chamou a atenção, continuou, os elementos se embarcaram no veículo e fugiram, os policiais foram atrás, os policiais chegaram nesse momento, desembarcaram da viatura, estavam verbalizando com o casal que estava na frente do veículo, e esses 2 que estavam escondidos nesse exato momento efetuaram os disparos nos policiais. O soldado Celine entraria de férias no dia seguinte e nem estaria trabalhando naquela madrugada de domingo. Que chegou até mim que ele perdeu muito sangue, porque ele tentou salvar o parceiro dele até, que ele não queria, que ele sabia, eu tenho certeza que ele sabia que o parceiro dele tinha filhos, ele pensava muito nas pessoas antes. Para quem conhecia os 2 militares mortos, os 2 soldados salvaram as vítimas dos assaltos. Para mim, para a mãe dele, só deu alegria o irmão dele, e essa alegria está aqui dentro do coração, não vai sair nunca. É isso que fica. Olha, gente, os suspeitos continuam na cadeia. E vão continuar presos os policiais suspeitos de fazer parte de uma milícia. Essas prisões aconteceram em maio deste ano. Vou chamar o repórter Vitor Zucolotti, que tem os detalhes desse caso pra gente ao vivo. Boa noite, Vitor. Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que estão acompanhando o TN2. É isso mesmo, tá? Continuam presos, Isabela, esses integrantes. Ao todo, 6 pessoas de integrarem essa milícia e entre essas 6 pessoas, 4 são policiais militares. Eles foram presos numa operação em maio, que inclusive a gente mostrou também aqui no TN2, uma operação que foi realizada pelo GAECO e também pelo Ministério Público aqui do Espírito Santo. O MP denunciou que o grupo, olha só, integrava e mantinha organização paramilitar, milícia particular e grupo armado com finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos no Código Penal brasileiro. Diante disso, o MP, junto com o GAECO,
fez essa operação. Inclusive, o grupo também seria responsável pelo assassinato de Felipe Antônio Alves Chaves. Esse crime aconteceu em fevereiro, no início desse ano, ali na pracinha do bairro Itararé, que fica aqui na capital. O Felipe Antônio Alves Chaves teria sido assassinado a tiros ao lado de uma arquibancada que fica ali no campo de futebol do bairro do Itararé, da pracinha do Itararé. E esse assassinato seria de responsabilidade desse grupo, então, que teria uma milícia aqui no Espírito Santo. Lembrando, então, reiterando, 6 pessoas continuam presas, dessas 6 pessoas, incluindo 4 PMs, por conta aí de fazer parte de uma milícia aqui no Espírito Santo. Em maio, foram presas 5 pessoas, 4 PMs e mais uma pessoa, e agora a gente já sabe, então, que 6 pessoas como um todo estão sendo investigadas, são consideradas réis nesse processo com relação à milícia que atua aqui no Espírito Santo, segundo o Ministério Público do Estado. Essas são as informações, Isabela. É claro, a gente vai continuar também, né, a par desse caso, e qualquer novidade a gente volta, né, a gente vai retornar no TN2, a gente já está acompanhando esses casos para poder passar todas as informações para o nosso telespectador. São essas que a gente tem por enquanto. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Vitor. Tem que ficar preso mesmo, né? Doa quem doer, independente da função, da profissão que atua. Se é bandido, independente se é polícia, tem que ficar preso. Obrigada, viu, Vitor? Olha, gente, bandidos armados com submetralhadora assaltaram um posto de combustíveis no norte do estado. Os criminosos chegaram em uma moto, renderam um frentista e um cliente. Eles roubaram celulares e R$6 mil em cheques que estavam com uma das vítimas. Pouco tempo depois, a dupla seguiu para uma oficina mecânica na mesma região e os bandidos obrigaram os funcionários a deitarem no chão enquanto pegavam o dinheiro do caixa. Eles levaram cerca de R$500 do estabelecimento. Os crimes aconteceram em São Gabriel da Palha. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A troca de tiros entre criminosos e vigilantes no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. O suspeito de participar do assalto pouco antes do confronto continua na cadeia. Os vigilantes estavam atentos a uma movimentação estranha, que começou um pouco antes, quando 2 carros entraram no hospital, estacionaram do lado esquerdo da guarita e logo depois os vigilantes repararam que só um saiu. Depois de meia hora, os ladrões vieram buscar o carro. Só que na saída tinha um outro veículo parado na cancela sendo vistoriado pelos vigilantes. Eles, que já estavam cientes de que alguma coisa errada estava acontecendo no estacionamento do hospital, foram vistoriar o carro seguinte, que era justamente o de apoio dos ladrões. Foi nessa hora que um dos vigilantes teve uma arma apontada para a cabeça. Ele reagiu atirando. Os caras que estavam no carro do apoio entraram aqui pela contramão do estacionamento, da saída, e foram em direção a Jacaraípe. O outro, que estava no Argos roubado, acabou atravessando o estacionamento, deixando o veículo pelo meio do caminho e pulando a cerca do outro lado. Só que ele deu muita sorte. É que nesta hora passava uma viatura da Polícia Militar, viu tudo o que estava acontecendo e acabou prendendo o ladrão. Yuri Kipler Feitosa, de 18 anos, foi levado à Delegacia Regional da Serra e autuado por roubo à mão armada, no momento em que a família que ele fez de vítima prestava queixa. Câmeras de segurança da rua filmaram a cena. Reparem, 2 homens correm para abordar a vítima que não é vista nas imagens. O primeiro está com uma arma em punho e aponta para o técnico de informática de 33 anos. Ele chegava em casa com os filhos, uma menina de 3 anos e um menino de 1. Quando eu fui virar para o lado para poder estar pegando minha filha, 2 meliantes vieram me abordando com a arma já em cima de mim. Não deu nem tempo de eu tirar minhas crianças, eu saí do carro, ele só pediu a chave e o celular e eu só falei para ele assim, eu só quero meus filhos. Peguei minha filha no colo, falei, só deixa eu tirar meu filho que está no banco de trás do carro. Aí o comparsa dele abriu a porta, deixou eu tirar a criança, aí eu fui andando até que ele não conseguiu ligar o carro. E nesse momento ele apontou a arma para mim e falou assim, como é que liga o carro? Foi gritando na rua, como é que liga o carro? Eu com medo de acontecer alguma coisa comigo, com minhas crianças, ele dá um tiro. Eu só gritei para ele como é que ligava o carro e continuei correndo, sentido contrário, ele pegou e fugiu com o carro. A vítima conta que a filha está traumatizada. A menina de 3 anos está traumatizada até agora. Ela aponta o dedo para mim, papai, pô. O cara levou nosso carro, papai, o cara levou nosso carro. Moradores do bairro de Fátima estão apavorados. Esse não foi o primeiro caso por aqui. Esse morador, inclusive, teve até que reforçar a tranca do portão
tamanha quantidade de assaltos. Passou um sujeito de mochila com um monte de ferramenta, simplesmente viu que tinha alguma coisa para tirar aqui na varanda e tentou arrombar o cadeado. A minha sorte é que o vizinho da frente aqui estava com crise de tosse, veio para o lado de fora tossindo, ele se assustou e correu. Inclusive, se suspeita que o que aconteceu ontem tenha sido feito pelo mesmo grupo que vem agindo na rua. Isso deve ser uma quadrilha, né? Que com certeza tem mais gente por trás. Olha, sobre a insegurança no bairro, a Polícia Militar afirmou que faz o patrulhamento constante na região, mas pede também a participação da população por meio de denúncias ao 190 e 181. E olha só onde foi parar um caminhão após uma perseguição policial na Serra. Os criminosos perderam o controle da direção durante a fuga e o veículo foi parar dentro do valão. O caminhão tinha sido roubado durante a madrugada, perto do terminal de Carapina. A vítima acionou a PM, que localizou o veículo em Central Carapina. Houve então uma perseguição, houve troca de tiros também. Foi neste momento em que os bandidos acabaram perdendo o controle da direção. Um dos criminosos acabou preso, viu? O outro conseguiu fugir e o detido foi autuado. Já está no presídio. Uma criança de 10 anos foi atingida por uma moto em Cariacica. Esse acidente aconteceu no bairro Porto de Santana. A menina teria atravessado a rua correndo. O acidente aconteceu no horário de saída escolar, na rua principal de Porto de Santana. Um pedaço do retrovisor da motocicleta ficou caído na calçada. Essa esteticista viu tudo. A menina ela veio correndo e o rapaz não deu tempo de ele parar. Foi onde, infelizmente, ela se machucou e ele também. Eu chorei, liguei para a ambulância na hora. Então, assim, eu fiquei muito desesperada, que é uma criança, né? E acabou revivendo um trauma. Há poucos dias, quase que a filha dela de 3 anos foi atropelada, enquanto as duas atravessavam na faixa. A gente estava atravessando, o carro de baixo subiu e o que estava descendo não parou. Aí passou, assim, de raspão no dedinho dela. Ela só tem 3 anos. Ela ficou muito assustada, ela chorou, ficou um dia mais ou menos, não conseguiu dormir. Aí eu fiquei muito estressada mesmo, entendeu? O motorista ele foi parar lá embaixo porque pararam ele lá, mas ele não fez questão de subir para poder pelo menos falar alguma coisa. A menina tinha acabado de sair da escola quando subiu uma escadaria daqui e atravessou. Tudo indica que ela atravessou aqui nessa área, não se sabe se passou ou não na faixa de pedestres, que inclusive, olha só como está apagada, precisa aí de um reforço para o pessoal saber que de fato tem uma faixa de pedestres aqui. Um problema aqui na região de Porto Santana que envolve o pedestre, os motoristas e motociclistas e também, é claro, a sinalização. Os carros não obedecem muito não. Não. Eu tenho medo de atravessar aqui. Aí, ó, você tá vendo? Tem gente na faixa, tá parando? Não tá. Porque a obrigação deles, você vê que a pessoa tá esperando aqui, eles parar para a pessoa passar. Eles não param. Você vê que a menina está aqui para atravessar e eles não estão parando. Se não bastasse a velocidade dos carros e motocicletas, muitos pedestres acabam recorrendo à pista para ir de um lado a outro. Calçadas estreitas demais ou até mesmo inviáveis para passar com o carrinho de bebê, por exemplo. Se não bastasse isso, a sinalização com a faixa apagada, até mesmo a que mostra a lombada mais à frente. Um local muito movimentado em que os acidentes acontecem com frequência. Ali embaixo tem uma escola de João Pedro da Silva, então assim, eles usam muito para poder passar e subir, entendeu? Então eles não param. E aqui, sem mentira, é acidente quase toda semana. Olha, tem que ter fiscalização e também educação no trânsito, né? Conscientização das pessoas. A Polícia Militar disse que a menina e o motociclista foram socorridos e encaminhados para hospitais de Vitória. A gente não conseguiu confirmar o estado de saúde deles. 2 homens foram encontrados em uma área de brejo no contorno do Mestre Álvaro na Serra. Uma das vítimas estava com o corpo amarrado e havia sido torturado. Ele foi socorrido em estado grave e inconsciente, levado para o Hospital Estadual Jaime Santos Neves. A outra vítima estava a poucos metros dali, mas já sem vida. O homem foi morto a tiros. Os 2 não foram identificados. A polícia ainda não sabe se esses crimes e se as vítimas têm alguma ligação. Mas o caso está sendo investigado. Se você tiver alguma informação, pode ligar para o 181, não precisa se identificar. No próximo bloco, a fila nas agências para conseguir um empréstimo consignado. Você vai ver já já. A Anvisa publicou hoje um documento proibindo a
comercialização e o consumo de 2 lotes de chocolates da empresa Garoto. Os produtos são as barras de chocolate ao leite com castanha de caju e chocolate ao leite com castanha de caju e uva passas. A iniciativa de recolhimento partiu da própria empresa após a confirmação de um problema em um dos equipamentos de produção dos chocolates. O risco é de existir pequenos pedaços de vidro nos produtos, o que provocaria lesões nos consumidores. A Garoto destacou que o perigo está apenas nesses 2 lotes citados. Os demais produtos da marca estão liberados para consumo. Agora a gente fala das filas enormes nas agências da Caixa Econômica Federal. É o reflexo dessa corrida, de quem recebe Auxílio Brasil e está tentando fazer um empréstimo consignado, mesmo com R$600. A gente ouviu economistas que orientam qual é a situação que você pode fazer o empréstimo e é interessante pegar esse dinheiro. Uma fila daquelas, imensa. Você está vendo aí que dobra a esquina. Todo mundo esperando para ser atendido na agência da Caixa Econômica Federal em Cariacica. E muitos aí estão de olho em conseguir o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Para pagar alguma dívida e ter algum dinheiro, Comprar alguma coisa dentro de casa, ajudar dentro de casa. Todo mundo está precisando, Tá difícil. Vim ver se eu faço esse empréstimo, que eu estou precisando, que eu estou parado. E para mim comer e esperar o hospital para me chamar, para me operar as vistas, Um relatório do Banco Central que foi divulgado no início dessa semana mostrou uma nova queda da expectativa de inflação no nosso país. Passou de 5,71% para 5,62%. Ainda continua alto. E vale ressaltar que quanto maior a inflação, menor o poder de compra do cidadão. Então, será que vale a pena uma pessoa que já depende de um auxílio pegar um empréstimo consignado? Para esse especialista, há casos e casos. Se o valor do empréstimo vem para acertar a vida financeira, pagar as dívidas, se organizando, aí vale a pena. Principalmente dívidas elevadas. O que acontece? As pessoas, praticamente todo mundo tem cartão de crédito. Não é? O Pix, essas coisas todas. Alguns até têm o cheque especial. A taxa de juros desses financiamentos, seja do cartão de crédito, seja do cheque especial, elas são muito elevadas. Alguns chegam a beirar 12%, 13%, 14% ao mês. Então você pega um consignado, beirando 2%, 2,5%, 3% ao mês, para você quitar essa dívida do cartão de crédito, do cheque especial, é interessantíssimo. Vale a pena fazer isso. O ideal é pegar o valor devido. Evitar excessos, evitar se comprometer sem necessidades a curto e até longo prazo. Eu acho que não vale a pena, principalmente se tratando de auxílio emergencial, alguma coisa em torno de R$600 e podendo comprometer até R$240. Eu acho para consumo específico, eu acho um perigo muito grande. A gente sabe que está difícil, mas as decisões têm que ser tomadas com cautela, senão a situação até piora, Lembrando, gente, que esse empréstimo foi autorizado pelo governo federal no começo da semana passada. Além da Caixa Econômica, outros 11 bancos e instituições financeiras estão autorizados a oferecer esse empréstimo. Quem recebe o Auxílio Brasil pode comprometer até 40% do valor que recebe por mês para pagar o empréstimo. Esse valor pode ser pago em até 2 anos e os juros não podem passar de 3,5% ao mês. Sobre as filas, a Caixa diz que tem feito ações para melhorar o atendimento. No retorno do TN2, a despedida ao embaixador da Muqueca Capixaba. Fique com a gente. Hoje o Estado se despede de um dos embaixadores da Muqueca Capixaba. Cacau Monjardim morreu aos 93 anos, sofreu uma parada cardíaca hoje à tarde. Chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu. José Carlos Monjardim Cavalcante, a Capixaba, nasceu no dia 30 de setembro, data que depois ficou definida como o Dia da Muqueca Capixaba. O Cacau Monjardim ficou conhecido por atuar em jornais, revistas, emissoras aqui do estado, além de ser empresário e técnico em turismo. Foi ele quem criou a frase "Muqueca é capixaba, o resto é peixada". Cacau deixa esposa, 2 filhos e 3 netas. O velório acontece amanhã pela manhã no cemitério de Santo Antônio em Vitória. O sepultamento será ao meio-dia. Nosso muito obrigada a esse legado que ele deixa aqui para o Espírito Santo. O TN2 fica por aqui. Boa noite para você. Até amanhã.